Prefeito Tony Pablo, aqui no seu gabinete está tudo tranquilo agora, mas lá na Câmara Municipal o bambu gemeu hoje, prefeito. Os vereadores estão revoltados com o senhor, porque parece que o senhor não viu eles, foi para a justiça sobre emendas impositivas, os vereadores não estão nada satisfeitos com o senhor. O que o senhor pode explicar para a gente dessa situação das emendas impositivas? Falaram lá hoje, inclusive, o procurador, que é constitucional, que os vereadores têm direito a isso, e aí o senhor teria afrontado esses vereadores. Explica para a gente, meu prefeito. Eu acompanhei a sessão, vi o discurso do presidente da Câmara, dos vereadores e vereadoras, realmente discursos inflamados, tapa na mesa, gritos. E, no meu entendimento, um equívoco muito grande, porque desde o início eu afirmei, olha, essa questão não se resolve na política, essa é uma questão técnica, é uma questão jurídica. Existe uma independência dos poderes, a Câmara Municipal tem o orçamento próprio, lá o presidente com os vereadores e os seus técnicos sabem como usar esse dinheiro. É 7% que vai do município todo mês para a Câmara, né? Justamente. E aqui no Executivo nós temos o orçamento do Poder Executivo. E quem tem que fiscalizar, quem tem que defender é o prefeito. E é isso que eu estou fazendo. Eu ouvi os nossos técnicos, sobretudo os advogados públicos, o meu procurador-geral, e nós estamos assim convencidos da ilegalidade e da inconstitucionalidade das emendas parlamentares impositivas dos vereadores de Cacoal. E detalhe, essa nossa convicção, ela aumentou ainda mais hoje, Diego. Por quê, prefeito? Porque o Tribunal de Justiça de Rondônia acaba de conceder uma decisão liminar suspendendo a obrigatoriedade de se pagar as emendas parlamentares impositivas. Então, o Poder Judiciário, até uma decisão final, já suspendeu, já reconheceu nesse primeiro momento a inconstitucionalidade, a ilegalidade e também a dificuldade que o município enfrentará caso tenha que repassar, e não é só 10 milhões não, pode sair mais de 13 milhões de reais dos cofres públicos do município. Esse ano, então, não vai ser paga essas emendas, prefeito? Vai depender do Poder Judiciário, essa é uma situação que a gente levou para o Poder Judiciário, né, para que a Câmara tenha oportunidade, através dos seus advogados, se defender a legalidade das emendas e também o município defender junto com o prefeito que é inconstitucional, que é ilegal, e se for retirado mais de 13 milhões de reais do orçamento municipal, isso vai comprometer com certeza a saúde, a educação, a agricultura, porque eu estou num momento de contingenciamento, eu estou num momento de economia. Cortando o gasto, né, prefeito? Eu estou cortando gastos para poder fechar as contas. E o orçamento do Executivo é de responsabilidade do prefeito, é o meu CPF que está em jogo. Então eu não posso me sujeitar a pressões, a gritos, a reações. O senhor teme, prefeito, um clima diferente agora entre a Câmara de Vereadores e o senhor? Porque ficou bem claro hoje, prefeito, que a Câmara ela vai, de repente, tomar decisões de retaliação, como foi até a questão do decreto, que sustaram o decreto do senhor do horário do expediente. Então, eu vi a reação, eu achei uma reação muito forte, né, desproporcional, mas eu respeito. Né? É claro, Diego, se coloque na situação do vereador. O vereador tendo o poder de obrigar o prefeito a colocar o recurso público do orçamento executivo numa partida de futebol ali para atender uma associação esportiva ou uma outra de fins festivos, né? Falar da APC, por exemplo, foi destinado recurso para a APC, para a compra das cadeiras. E tudo isso é válido, a gente percebe a boa fé, a vontade de contribuir, mas eu, por outro lado, eu quero ter a condição de colocar o recurso onde a população mais precisa. E hoje, onde Cacoal mais precisa desses recursos é para garantir o funcionamento do nosso hospital municipal, que foi aberto, mas ele precisa pagar os médicos, os enfermeiros, ter remédio, ter ambulância. Nós precisamos continuar
com o serviço de recuperação das nossas estradas e temos que ter combustível, peça de reposição, nós precisamos contratar mais servidores, nós precisamos melhorar o transporte escolar, a merenda, nós precisamos atender as prioridades do município. E hoje eu já não tenho recursos financeiros suficiente. Por isso é que eu estou economizando e estou com pires na mão, pedindo socorro aos deputados estaduais, ao governo do estado, ao Congresso Nacional, pedindo socorro e emendas parlamentares dos deputados federais e dos senadores. Vocês têm acompanhado o meu sacrifício e a minha luta. E eu espero que a Câmara Municipal, através dos vereadores e vereadoras, façam o mesmo. Apoie essas medidas de economia, apoie essa política de realmente enxugar a máquina pública para a gente prestar um serviço cada vez melhor para a nossa população. E em relação à discussão das emendas parlamentares impositivas, eu não gosto de ser obrigado a nada, Diego. Mas também, prefeito, teve uma outra situação lá que eles ficaram revoltados, é porque foi falado que o Ministério Público está investigando essas emendas e que, de repente, poderia ter ilegalidade. O Ministério Público realmente está investigando? Sim, com certeza, Diego, isso é uma situação nacional. Isso é uma pauta hoje que está sendo discutida e foi parar lá no STF. No STF nós temos uma ação com decisões do Alexandre de Moraes, que inclusive já mandou prender agentes políticos, e outra decisão do Flávio Dino, que impõe multa no prefeito que não tiver controle, não tiver como fiscalizar e como rastrear as emendas parlamentares, tá? E então, isso vem de cima para baixo. Os estados também, os governadores estão judicializando e conquistando decisões, garantindo que o recurso do executivo fique no executivo. E os municípios da mesma forma. E foi isso que a gente fez. Então, antes que esse problema chegue até a Cacoal, envolvendo as emendas parlamentares impositivas dos vereadores, a gente fez questão de levar ao Poder Judiciário essa discussão para que eu possa ter segurança, para que eu possa proteger o recurso público que eu entendo, que não pode sair do orçamento do Executivo, mas que deve ficar na saúde, na educação, no transporte e na infraestrutura do nosso município. E realmente existe sim deflagrado no Ministério Público uma investigação em diversos municípios e também existe aqui em Cacoal. É sobre as emendas. Aqui em Cacoal? Tem aqui em Cacoal uma investigação no Ministério Público em relação às emendas parlamentares. Essas emendas repassadas, né, pelo governo federal, emendas PIX, mas o Ministério Público já também alertou ao prefeito, aos procuradores, para tomar cuidado com as emendas parlamentares.